Capítulo 14. A Possuída. Em Whitchick Ray, no capítulo 10, descrevia uma forma relativamente branda da síndrome de Tourette, indicando, porém, que existiam formas mais graves, terrivelmente grotescas e violentas. Afirmei que algumas pessoas conseguiam acomodar a síndrome de Tourette em uma personalidade adaptável, ao passo que outras podiam, de fato, ser possuídas e praticamente não conseguir alcançar uma identidade real em meio à tremenda pressão e caos dos impulsos da síndrome. O próprio Tourette, em muitos dos clínicos mais antigos, reconheciam uma forma maligna da síndrome de Tourette, capaz de desintegrar a personalidade e levar às formas de psicose ou frenesi bizarras, fantasmagóricas, pantomímicas e muitas vezes imitativas. Essa forma da síndrome de Tourette, Super Tourette, é raríssima, talvez 50 vezes mais rara do que a síndrome de Tourette comum, e pode ser qualitativamente diferente, além de muito mais intensa do que qualquer uma das formas comuns do distúrbio. Essa psicose de Tourette, esse singular frenesi de identidade, difere muito da psicose ordinária devido à sua fisiologia e fenomenologia básica e singular. Não obstante, ela tem infinidades, por um lado, com as frenéticas psicoses motoras induzidas ocasionalmente pela levodopa, e por outro, como o frenesi confabulatório da psicose de Korsakov, como você pode ver no capítulo 12 deste livro. E como esses pode ser quase de arrasar a pessoa. No dia em que atendi Ray, meu primeiro paciente com a síndrome de Tourette, meus olhos e minha mente se abriram. Como já mencionei, quando vi nas ruas de Nova York nada menos do que 3 pessoas com a síndrome, todas tão características quanto Ray, embora mais espafalhatosas. Foi um dia de visões para os olhos de um neurologista. Em rápidas vinhetas, presenciei o que podia significar ter a síndrome de Tourette em seu grau mais grave. Não apenas os tiques e convulsões de movimento, mas tiques e convulsões de percepção, imaginação, paixão, de toda a personalidade. O próprio Ray havia mostrado o que podia acontecer na rua. Mas não basta alguém descrever. É preciso ver pessoalmente. É a clínica médica ou o hospital nem sempre são o melhor lugar para observar a doença. Pelo menos, não para observar um distúrbio que, apesar de ter origem orgânica, expressa-se em impulsos, imitações, personificações, reações, interações levadas a um grau extremo e quase inaceitável. A clínica, o laboratório, a enfermaria destinam-se todos a restringir e concentrar o comportamento, quando não verdadeiramente excluí-lo por completo. Existe para uma neurologia sistemática e científica, reduzida a testes e tarefas fixas, e não para uma neurologia aberta, naturalista, pois esta precisa ver o paciente agir naturalmente, sem perceber que o observam, no mundo real, totalmente entregue aos estímulos e influências de cada impulso, e o próprio observador precisa não estar sendo observado. O que poderia ser melhor para esse propósito do que uma rua de Nova York, uma rua pública e anônima da cidade grande, onde o portador de distúrbios extravagantes, impulsivos,
pode desfrutar e exibir plenamente a monstruosa liberdade ou cativeiro de seu mal? A neurologia das ruas, de fato, possui antecedentes respeitáveis. James Parkinson, andarilho das ruas londrinas, tão inveterado quanto Charles Dickens, viria a ser 40 anos mais tarde. Delineou a doença que leva seu nome, não no consultório, mas nas apinhadas ruas de Londres. Realmente, o parkinsonismo não pode ser totalmente visto, compreendido na clínica. Requer um espaço aberto, intrincadamente interativo, para a plena revelação de seu caráter singular, primorosamente mostrado no filme de Ivan, de Johann Miller. O parkinsonismo tem de ser visto totalmente compreendido no mundo, e se isso vale para o parkinsonismo, deve valer ainda mais para a síndrome de Tourette. Encontramos uma descrição admirável de punho próprio de um tiqueur, imitador e brincalhão das ruas de Paris, em Le Confidence de Tiqueur, no prefácio do grande livro Tic, de Mage e Fedel, de 1901. Um esboço de um tiqueur maneirista também nas ruas parisienses foi deixado pelo poeta Henrique em The Notebook of Melt, Lauren Bridge. Assim, a grande revelação para mim não proveio apenas de ter observado Ray no consultório, mas do que vi no seu dia seguinte. E uma cena em especial foi tão singular que permanece hoje tão vívida na minha memória quanto no dia que a vi. Atraiu minha atenção uma mulher grisalha, sexagenária, que aparentemente era o centro de uma agitação espantosa, embora o que estava acontecendo, o que era tão perturbador, não ficou claro para mim. A princípio, ela estaria tendo um ataque. Que diabos estava convulsionando e, por uma espécie de afinidade ou contágio, convulsionava também todos por quem ela passava, rilhando os dentes e cheia de tics. Quando me aproximei, percebi o que estava acontecendo. Ela estava imitando os passantes. Se é que imitações não é uma palavra demasiadamente franca, passiva. Seria melhor dizer que ela estava caricaturando todo mundo que passava. Em um segundo, uma fração de segundo, ela fazia todos eles. Já vi inúmeras imitações de mímicas, palhaços e cômicos, mas nada que se aproximasse daquela horrorosa maravilha que eu estava observando. Aquela reprodução praticamente instantânea, automática e convulsiva de cada rosto e figura, mas não era apenas uma imitação, ainda que isso, em si, já teria sido extraordinário. A mulher não só adquiria e assimilava as características de inúmeras pessoas, mas também as arremedava. Cada reprodução era também uma paródia, um arremendo, um exagero de gestos e expressões salientes, mas um exagero que, em si mesmo, era tão convulsivo quanto intencional, uma consequência da violenta aceleração e distorção de todos os movimentos da mulher. Por exemplo, um sorriso lento, monstruosamente acelerado, transformava-se em um esgar violento, de milésimos de segundos. Um gesto amplo, acelerando, tornava-se um movimento convulsivo e grotesco. Ao longo de um pequeno quarteirão da cidade, aquela senhora frenética caricaturou convulsivamente as características de 40 ou 50 transeuntes em uma sequência fulminante de imitações caleidoscópicas, cada uma com duração de 1 ou 2 segundos, às vezes menos, e todas as estonteantes sequências
não ocupando mais de 2 minutos. E havia imitações risíveis de segunda e terceira ordem, pois os transeuntes, espantados, indignados, perplexos com as imitações da mulher, assumiam aquelas expressões em reação a ela, e essas expressões, por sua vez, tornavam a ser refletidas, direcionadas, distorcidas pela mulher com síndrome de Tourette, causando ainda mais indignação e pasmo. Essa ressonância ou mutualidade grotesca, involuntária, pela qual todo mundo era arrastado para uma interreação absolutamente amplificadora, era a fonte da agitação que eu vira à distância. Aquela mulher que, tornando-se uma pessoa, perdera a si própria, tornando-se ninguém. Aquela mulher com 1000 faces, máscaras, personalidade, como deveria sentir-se naquele turbilhão de identidades? A resposta veio logo, e muito oportunamente, pois o acúmulo de pressões da parte dela e das outras pessoas estava tão rapidamente se aproximando do ponto de explosão, subitamente, desesperadamente, a velha senhora virou-se e entrou em um beco que saía na rua principal, e ali, com toda a aparência de uma mulher violentamente nauseada, ela expeliu de um modo tremendamente acelerado e abreviado todos os gestos, as posturas, as expressões, os comportamentos, todos os repertórios de condutas das últimas 40 ou 50 pessoas pelas quais ela passara. Acenou uma abrangente regurgitação pantomímica na qual as identidades ingurgitadas das últimas 50 pessoas que a haviam possuído foram vomitadas. E se a imitação dura 2 minutos, a expulsão foi uma única exaltação. 50 pessoas em 10 segundos. 1/5 de segundo ou menos para cada repertório sintetizado de cada pessoa. Posteriormente, eu viria a passar centenas de horas conversando com pacientes com síndrome de Tourette, observando-os, filmando-os, aprendendo com eles, mas creio que nada me ensinou tanto, de forma tão rápida e penetrante, tão avassaladora, quanto aqueles 2 minutos de fantasmagoria em uma rua nova-iorquina. Ocorreu-me, naquele momento, que aquelas pessoas com Super Tourette certamente estariam por uma singularidade orgânica, embora não por culpa delas próprias, em uma posição existencial extraordinária, de fato única, que tinha alguma analogia com a posição das pessoas com uma grave síndrome de Korsakoff, Super Korsakoff. Porém, evidentemente, com uma gênese e alvo muito diversos, ambos os tipos de paciente podem ser impelidos à incoerência, ao delírio de identidade. Os que têm a síndrome de Korsakoff, talvez, felizmente, nunca saibam disso, mas quem sofre a síndrome de Tourette percebe sua tribulação com uma precisão torturadamente e, quem sabe, em última análise, irônica, embora talvez sejam incapazes de fazer alguma coisa a respeito ou não estejam dispostos a fazer. Isso porque, enquanto quem tem a síndrome de Korsakoff é governado pela amnésia, pela ausência, o paciente com síndrome de Tourette é governado pelo impulso imoderado, do qual ele é ao mesmo tempo criador e vítima, impulso que ele pode repudiar, mas do qual não pode livrar-se. Assim, ele é impelido, o que não acontece na síndrome de Korsakoff. Há uma relação ambígua com seu distúrbio. Dominá-lo, ser dominado por ele, brincar com ele, existem todas as variedades de conflito e conlusões.
faltando-lhe as barreiras protetoras normais da inibição, as fronteiras normais, organicamente determinadas do eu, o ego do paciente com a síndrome de Tourette está sujeito a um bombardeio perpétuo. Ele é extraído, atacado por impulsos, internos e externos, impulsos que são orgânicos e convulsivos, mas também pessoais, ou melhor, pseudo-pessoais e sedutores. Como poderá o ego suportar esse bombardeio? A identidade sobreviverá? Poderá ela desenvolver-se em face desse despedaçamento, dessas pressões, ou será arrasada, produzindo uma alma turrotetizada, nas pungentes palavras de um paciente que eu posteriormente atenderia? Existe uma pressão fisiológica, existencial, quase teológica sobre a alma da pessoa com Tourette. Saber se ela pode ser mantida íntegra e soberana ou se será tomada, possuída e despossada por toda proximidade e impulso. Hume, como já mencionamos, escreveu: ouso afirmar que nada somos além de um amontoado ou coleção de diferentes sensações, sucedendo-se umas às outras com rapidez inconcebível e em perplexo fluxo e movimento. Portanto, para Hume, a identidade pessoal é uma ficção. Não existimos, somos apenas uma série de sensações ou percepções. Isso claramente não vale para um ser humano normal, pois ele possui suas percepções. Elas são um mero fluxo, são dele, unidas por uma individualidade ou eu permanente. Mas o que Hume descreve pode ser precisamente o que ocorre com um ser tão instável quanto o paciente com Super Tourette, cuja vida é, em certa medida, uma sucessão de percepções e movimentos aleatórios e convulsivos, uma tremulação de fantasmagoria sem centro ou sentido. Nisso, ele é um ser humeano, em vez de ser humano. Esse é o destino filosófico, quase teológico, que espreita se a razão entre os impulsos e o eu for por demais assombrante. Existem infinitamente como um sentido freudiano que também vem a ser dominado pelos impulsos, mas o destino freudiano tem sentido, embora trágico, ao passo que o destino humeano é sem sentido e absurdo. A pessoa com Super Tourette, assim, é compelida a lutar, como nenhuma outra, simplesmente para sobreviver, para tornar-se um indivíduo e sobreviver como tal em face dos constantes impulsos. Esse indivíduo pode deparar, desde que bem pequeno, com barreiras extraordinárias, à individualização, ao processo de tornar-se uma pessoa real. O milagre é que, na maioria dos casos, ele consegue, pois os poderes da sobrevivência, da vontade de sobreviver como um indivíduo único, inalienável, são absolutamente os mais fortes do nosso ser, mais fortes do que qualquer impulso, mais fortes do que qualquer doença. A saúde, a doença combativa, é geralmente a vitoriosa.